Olá, minha gente, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui à TV Evangelizar. Está começando o nosso programa Vozes da Cidade. Esse é o nosso encontro aqui na tela da TV Evangelizar para Maringá, para mais de 40 cidades. É sempre muito bom contar com a sua presença amiga aqui direto do nosso estúdio, recebendo o senhor, a senhora, essa família linda que você tem. Maringá, mais de 40 cidades nos acompanhando em canal aberto, e você que está pelo YouTube da TV Evangelizar. Somos mais de 2,5 milhões de inscritos, recebendo boas notícias. É isso que nós precisamos, não é? Em tempo de tantas fake news, nós estamos aqui para levar a mensagem que realmente toca o seu coração. E hoje nós vamos falar, inclusive, sobre a importância da evangelização nas redes sociais. A Eduarda está aqui, uma jovem que evangeliza também pelas redes sociais. Eduarda, pode chegar, seja muito bem-vinda aqui ao nosso estúdio. Muito Boa obrigada. tarde, como Boa vai? tarde. Tudo bem? Tudo Pode bem. ficar à vontade aqui para a gente conversar. A gente já vai começar esse papo legal com a Eduarda daqui a pouquinho, porque tem matéria no ar. Pode colocar. Desde a década de 90, com a origem da internet, a conexão entre as pessoas ficou muito mais fácil, e com o aprimoramento desta tecnologia surgiram as redes sociais. É através delas que grandes oportunidades acontecem, principalmente se for usada de forma estratégica e adequada. Quem não lembra do Orkut? Criado por um engenheiro da Turquia em janeiro de 2004, em pouquíssimo tempo, essa rede social se tornou a favorita do brasileiro. Ela nasceu com uma única proposta: conectar pessoas com os mesmos interesses. Nos 10 anos em que o Orkut ficou no ar, o site chegou a ter 300 milhões de usuários em todo o mundo. Logo na sequência surgiu o Facebook. Considerada a maior rede social do mundo, esta plataforma se tornou um espaço de descobertas, informações, encontros e reencontros. Atualmente, o Facebook conta com 2 bilhões e 700 milhões de usuários ativos mensalmente. Em 2006, uma ferramenta que serve para pessoas falarem e ouvirem foi criada. Nesta rede social, todo mundo pensa em voz alta. O Twitter virou febre no Brasil já quando foi lançado. Na época, o verbo tweetar chegou a entrar para o dicionário Aurélio. Em muitos países, ele ainda é uma rede social muito forte e acessado por grandes profissionais de diversas áreas. Com certeza, o Instagram já tem um lugar especial em nosso cotidiano. Não é à toa que ele é uma das redes sociais mais utilizadas atualmente, tanto para se conectar com pessoas quanto para empresas. Esta rede social está presente atualmente em 37% dos smartphones nacionais. Trata-se do terceiro aplicativo mais popular do país. Recentemente, a rede social chinesa TikTok vem gerando números impressionantes nas lojas de aplicativos e se tornou febre entre os jovens. Voltado exclusivamente para a gravação de vídeos curtos, com dublagens e coreografias de dança, a ferramenta logo caiu nas graças dos brasileiros. O crescimento assustador dessa rede social em 2020 fez com que as empresas do mundo inteiro começassem a enxergar o potencial da plataforma enquanto canal de publicidade. Para você ter uma noção, o poder das ferramentas é tão grande que globalmente as pessoas gastam quase 150 minutos por dia nas redes sociais. Espero que tenha gostado das curiosidades. Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até! Esse é o Vozes da Cidade, aqui na TV Evangelizar. Você de toda a região nos acompanhando, e pelo YouTube também, TV Evangelizar Oficial. Hoje a nossa convidada é a Eduarda, ela que hoje a gente trouxe aqui de forma especial para falar sobre a evangelização através das redes sociais, e a gente sabe que ela utiliza também para levar a boa notícia. Eduarda, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Obrigado Rafael. pela presença. Eduarda, primeiro, antes de falar da evangelização nas redes sociais, a gente quer saber quem é a Eduarda. Conta um pouquinho da sua vida para a gente te conhecer melhor. Olha, para falar de mim, tem que falar
da igreja, porque eu acho que é uma coisa que faz parte de mim desde sempre. Aham. Igual antes de entrar aqui, eu estava falando pro Rafael que eu ficava nervosa porque eu ouço a Rádio Colmeia desde sempre, acompanhando. Tá Então sempre... faz muita parte de mim. Tanto a TV Evangelizar também, o Padre Reginaldo. Aham. Então eu sempre cresci ouvindo, mesmo que eu não estava tão próxima, isso sempre me trouxe para perto de Deus. E ali quando eu tinha mais ou menos uns 16 anos, eu tive uma metanoia na minha vida. Realmente tive um encontro com Deus e eu vi que eu precisava estar dentro da igreja, eu precisava estar servindo e ter o meu lugar. E ali eu comecei a ser coroinha da minha paróquia, eu sou de Guatemi. E ali eu comecei a servir e conforme eu ia servindo, eu fui percebendo coisas que eu não percebia antes, né? Eu fui conhecendo mais sobre a igreja, eu fui conhecendo mais sobre os santos e aquela vontade, né, de trazer para todo mundo. E isso ali foi rodando os anos e quando aconteceu a pandemia, eu estava lá em casa, sem fazer nada, a gente não podia sair. E aí eu comecei a consumir muito conteúdo na internet e eu falei, cara, não tem nada que preste, né? Não tem nada que agregue à nossa vida. E aí a gente vê, eu vendo ali na igreja tantos jovens que precisavam, né, de informação, de ter alguém para estar perto de alguma forma. Falei assim, não tenho muita coisa, mas se eu começar a produzir algum conteúdo, alguma coisa, né? Nada que seja de natureza formativa, mas falando realmente sobre a minha vida. Porque ali eu tinha 19 para 20 anos, né? Uma jovem. E eu queria que as pessoas vissem, né, que você tá dentro da igreja, não é que você está perdendo a tua vida, né? Porque o pessoal via muito isso, achava que se você estivesse dentro da igreja, você estava perdendo a tua vida. Eu falei, pô, eu quero mostrar o outro lado, eu quero mostrar que é bom você ser jovem, você estar dentro da igreja, você prestar serviço para os outros, estar ali à parte, né? E aí eu comecei. E aí não fiquei só na internet, então além de eu ser coroinha, eu era catequista também, então estava sempre muito ativa na minha paróquia. Sim. Então sempre foi andando junto, sabe? Hoje não estou mais tão ativa por causa de trabalho, entre outras coisas que eu não consigo. Sim. Dentro da minha paróquia, só que eu estou sempre ali presente e dentro da internet eu sempre tento trazer o que eu posso para que as pessoas se aproximem realmente da igreja, para que os jovens queiram estar ali dentro, sabe? E você está com uma camiseta, eu estou vendo aí que a sua camiseta é do Carlo Acutis, ele que logo logo será canonizado, né? A canonização seria por esses dias, mas por causa do falecimento do Papa foi adiada. Em breve será marcada uma nova data. E você se inspira nele também? Conta um pouquinho dessa sua relação com o Carlo Acutis também. Com certeza. Vim propositalmente aqui com o meu santo padroeiro, o Carlo Acutis, que, para quem não conhece, ele é conhecido como o santo padroeiro da internet, né? Porque ele é de 90 também, muito próximo da minha idade. Sim. E ele quis levar, né, para a internet também o conhecimento dos milagres eucarísticos, ele quis falar sobre Nossa Senhora, e ele veio através da internet, ele foi o primeiro a fazer isso, né? Então, hoje, para quem está na internet, né, fazendo esse conteúdo, não tem como a gente não estar ali com o Carlo Acutis, não pedir intercessão dele, ele que morreu tão jovem, e eu vejo, assim, Carlo Acutis intercedendo em tudo na minha vida, em cada detalhezinho, assim, que tem, eu sinto que Carlo Acutis está colocando o dedo ali, sabe? E uma frase dele que me toca muito, que ele fala, de tantas frases que são lindas, é que ele fala, não eu, mas Deus. Em tudo que ele vai fazer, independente do que ele fosse fazer, independente se é ele que está aparecendo na frente, ele não faz para que ele seja visível. Ele faz para que o nome de Deus seja visível. Então eu sempre tento lembrar disso, sabe? Para que nada que eu faça seja por mim ou seja para me agradar. Mesmo que ali nas minhas redes sociais tenha o meu rosto, eu esteja falando ali a todo momento, mas que eu não leve nada que seja só meu, que eu queira agregar, né, que eu agregue de alguma forma as pessoas aquilo que vem de Deus para a vida delas e para a minha vida. E você é uma jovem, você com seus 25 anos, começando a vida, muita coisa ainda para você viver. Eu queria que você, depois do nosso intervalo, falasse um pouquinho sobre a sua experiência. Eu sei que você veio do trabalho agora há pouco, como que você também pode dar essas pitadas de espiritualidade
no seu dia a dia, seja no seu trabalho, nos seus estudos, na sua juventude. Eu queria que você contasse para quem está em casa também. A Eduarda Oliveira, ela vai ficar com a gente aqui no estúdio da TV Evangelizar, é o nosso Vozes da Cidade, hoje falando da presença do jovem no mundo digital, né? Nós estamos no mundo digital, estamos nas redes sociais. As redes sociais hoje é o nosso grande cartão de visita. As pessoas querem nos conhecer melhor, aonde que elas vão? Vão nas redes sociais, vão lá ver aquilo que a gente posta, aquilo que a gente faz, como que está sendo o nosso dia a dia. Claro que a gente sempre coloca a parte boa, a parte ruim a gente deixa para lá, não é verdade? Mas e como a Eduarda utiliza no seu dia a dia, no seu trabalho, nos seus estudos também, e como que ela faz para que a evangelização esteja presente na vida de outros jovens. A gente volta já já, depois do intervalo, com muito mais para você aqui no Vozes da Cidade, na TV Evangelizar. Esse é o Vozes da Cidade, aqui na sua TV Evangelizar. Eu já estou aqui com a jovem Eduarda Oliveira, está aqui contando um pouquinho da sua experiência nas redes sociais, já está até uniformizada aqui com o santo padroeiro da internet, né? Carlos Acutis. Nós estamos aqui falando um pouquinho dessa sua experiência no mundo digital. Antes da gente retomar essa conversa, por gentileza, tem matéria, pode colocar no ar. A internet é um mar de infinitas possibilidades para trabalhar, se divertir, estudar e até evangelizar. Se engana quem pensa que não é possível encontrar Deus ou falar sobre Ele em um ambiente tão vasto. A pandemia de Covid-19 trouxe muitos medos e incertezas para todos, e entre esses medos trouxe também a ousadia. Criar conteúdo na esfera digital exige pensar diferente, justamente por não ser um ambiente em que podemos olhar nos olhos daqueles para quem estamos explicando algo. Hoje, passado o período emergencial da pandemia, as pessoas continuam conectadas por horas e buscam conteúdos que prendam a sua atenção. Portanto, é necessário continuar. Antes da pandemia, o Papa Francisco havia dito que os fiéis usassem um método simples de Jesus de evangelizar: levantar, aproximar-se e partir. Alzati, accostati, vicinanza, e parti dalla situazione quella concreta. Un metodo semplice, ma è il metodo di Gesù. E foi com uma vida simples, reportada nas redes sociais, que Laura, de 21 anos, ganhou muitos seguidores, fazendo evangelização nas redes sociais. A minha vida ali diária, mostrando trechos da minha rotina, do meu dia a dia, dessa parte da espiritualidade, do cultivo com a vida interior, chama a atenção, é como se brilhasse assim, né, para as outras pessoas, para as outras famílias e principalmente para os jovens que não têm tanta essa vivência, e entra assim como uma inspiração e uma vontade, né, um desejo de buscar aquilo, de querer aprender, de querer viver da mesma forma. Então, a evangelização, eu acredito, né, que nas redes sociais não deve ser algo forçado, né, de convencimento, de argumentos, de briga por religião e tudo mais, mas algo que seja uma inspiração, né? Que brote como uma luz no coração das pessoas, um apostolado mesmo, né? Laura tem uma rotina de oração e de organização de sua vida, o que influencia muitos a buscar pelo mesmo. Ela se manifesta com dicas e conselhos, e também por perguntas que seus seguidores fazem. Ótima pergunta, porque muitas pessoas acham que se aproximar de Deus no trabalho é, por exemplo, ficar o trabalho inteiro rezando, né? Não fala comigo que eu estou trabalhando, me concentrando e rezando, né? Ou rezando o terço, ou enfim, fazendo orações, sinal da cruz em voz alta, enfim. E não é nada disso, tá? Entregar o trabalho pra Deus, ou como você falou, né? Se aproximar mais de Deus no trabalho, não é nada mais do que fazer o que precisa fazer e estar presente naquilo que você está fazendo. Segundo Laura, muitos testemunhos vão chegando pelas suas redes sociais. Mostrar com muita naturalidade que ser fiel às coisas todos os dias não é algo monstruoso, não é algo cabuloso, né? Mas é algo muito simples e que na medida que vai crescendo, gera maior intimidade e também mais força, né? Na nossa disciplina, na nossa vontade para as coisas. Então os testemunhos são muitos nesse sentido, assim, tanto de até, por exemplo, pessoas de outras religiões, né? Que pelo testemunho ali da vida diária, com muito sentido,
cativou o coração delas, né? E na medida que elas iam perguntando coisas, tirando dúvidas sobre a fé, e eu ia explicando, né, com argumentos, com coisas claras, sólidas, elas foram percebendo que era uma possibilidade muito grande também, né, de buscar o céu, de ser santo, enfim. Claro que isso é também graça de Deus, né? Mas é por um exemplo, por um instrumento, né, tão pequeno como nós que a gente consegue fazer a diferença na vida das pessoas. Obrigado à nossa equipe de jornalismo, sempre trazendo boas informações para a gente aqui na tela da TV Evangelizar. Eduarda, junto com a gente aqui no estúdio da TV Evangelizar. Você trabalha, estuda, conta um pouquinho como que você faz aí para colocar também essa evangelização presente no seu dia a dia. Olha, hoje eu trabalho, eu já sou formada. Formada em quê? Em nutrição. Nutrição. Que legal. E sempre, assim, desde que eu estava na escola, né, eu sempre tento conciliar colocando sempre Deus à frente de tudo. Então, assim, eu tenho tal tarefa para fazer, essa. Antes de eu fazer elas, eu preciso ter o meu tempo de oração, preciso falar com Deus para iniciar meu dia, para que tudo que eu faça ali tenha a mão de Deus, né, tenha seu propósito. Então, a primeira coisa que eu faço na hora que eu acordo, eu já rezo, já coloco tudo na mão de Deus. Mas às vezes é meio difícil, né? Às vezes a gente acaba cansada, porque trabalha o dia inteiro, já chega, tem que fazer as coisas de casa, tem que fazer as coisas da igreja, é muita coisa para controlar ao mesmo tempo e às vezes a gente acaba caindo, acaba deixando, né? Fica meio de lado as orações, a vida com Deus. Querendo ou não, isso acontece muito. E eu falo disso muito nas minhas redes sociais, porque muita gente veio perguntar para mim, fala, nossa, Eduarda, eu não estou me sentindo bem, porque eu estou me sentindo afastada, o dia a dia tem me deixado cansado, sabe? Então, muitas vezes, o que eu já fiz também, para me incentivar e para incentivar as pessoas que me acompanham, é da gente rezar junto. Então, eu sempre fiz muita campanha de novena, fizemos 9 meses com Maria junto, fizemos já uma turma de consagração. Então, a gente está sempre nisso junto, porque eu sinto que isso também me ajuda, porque para que eu não desanime, né, de estar sozinha, e ajuda as pessoas também, porque eu já recebi muitos testemunhos das pessoas falando, olha, se você não tivesse começado aquela novena, eu não teria rezado, eu não teria recebido tal graça, não tivesse feito os 9 meses com Maria junto, sabe, não conseguiria sozinho, e isso me dá um ânimo também, sabe, eu falo, poxa, realmente a gente precisa orar e a gente precisa estar em comunidade, mesmo que seja pela internet, porque isso faz muito bem para a alma das pessoas. Isso traz outras pessoas para que estejam juntos, né? E você foi percebendo esse retorno dos seguidores? O que eles mais falavam para você? Você disse já de alguns testemunhos aí, mas também como que era a reação por parte de outras pessoas ao ver você fazia lives, em especial na pandemia? Como que era essa reação de ver lá uma jovem parando aquele momento para fazer um momento de oração? Como que era esse retorno? Olha, de quem me seguia, me acompanhava, era muito bom. Só que as pessoas de fora realmente falavam, nossa, olha o que a Eduarda está fazendo. Nossa, quer dar uma de blogueira, fica fazendo live. Ai, que vergonha, né? Então, eu sempre tive muito isso. Muito isso das pessoas que estavam ao meu redor, sabe? Mas eu acho que quando algo é de Deus, a gente não pode parar pelo que as pessoas falam, né? Sim. A gente tem que continuar, porque se Deus coloca no nosso coração, é porque é necessário, mesmo que seja para uma única pessoa, é necessário que a gente faça aquilo. Porque zombaria, porque isso vai ter em qualquer lugar. Perfeito. Se eu esteja na minha casa, se eu estou na igreja ou em qualquer lugar, né? Então a gente tem que aguentar um pouquinho, né? E por aquele jovem que está nos acompanhando agora, você é uma pessoa comunicativa, você se comunica bem, você fala bem, mas aquele que quer começar, que às vezes tem vergonha disso, meu Deus, como que eu vou me expor assim? Mas hoje é tão importante a gente utilizar, nós temos esse instrumento, é o celular, ele está aqui na minha mão, eu posso fazer a diferença. O que você diria para esse jovem que também tem vontade? Claro, às vezes não precisa ter uma periodicidade, não quer fazer uma live todos os dias, mas quer deixar uma mensagem, quer escrever alguma coisa, quer dizer da sua experiência na sua comunidade. O que você pode dizer para essa pessoa? Olha, eu sempre tive muita vergonha também. Às vezes não parece, mas eu sou uma pessoa muito tímida. Só que eu sempre coloco no meu coração a frase de uma santa que diz que se a gente for aquilo que Deus quer, a gente vai colocar fogo no mundo. Então, a gente tem que estar preparado para ser o que Deus quer. Então, sempre vai ter uma vergonha, sempre vai ter um empecilho, mas a gente não pode deixar paralisar.
a gente tem que ir acima disso para fazer as coisas de Deus, porque senão, depois de um tempo, você vai se arrepender por não ter feito. Porque aquilo que Deus dá para a gente, depois ele vai cobrar. O que você fez com o que eu te dei? Então, a gente tem que ter mais medo de não agradar a Deus do que medo de estar com vergonha do que as pessoas vão falar, sabe? É por isso que a gente precisa ser sal da terra e luz do mundo, e é por isso que a presença hoje da Eduarda é justamente para destacar. São pequenas iniciativas. Aí ela encontrou nessa forma de estar fazendo a sua parte, colocando uma gotinha de espiritualidade no seu dia a dia e para as pessoas que fazem parte da sua rede social. Eduarda, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. E parabéns, que você possa aí cada vez mais utilizar o talento que você tem de comunicar pelo bem, pela boa notícia. Muito obrigada. Seja sempre bem-vinda, tá bom? Obrigada. Pode permanecer aqui com a gente no estúdio da TV Evangelizar. Coloca a previsão do tempo para mim, por gentileza. Para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região. Você está conferindo a previsão do tempo aqui na TV Evangelizar. São jovens, assim como a Eduarda, que fazem a diferença no seu dia a dia. Não espere grandes oportunidades, não espere grandes momentos. Aproveite aquele momento que você tem para fazer a diferença. Com certeza isso vai contribuir demais com a sua vida e com a vida das pessoas que estiverem ao seu redor, tá bom? Muito obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua paciência de sempre estar aqui junto com a gente todos os dias na TV Evangelizar. Obrigado por ser este grande benfeitor da TV Evangelizar. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.